Bom, vamos lá. Mateus 9, 36 e Mateus 8, 18. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Agora 8, 18. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, que pelo poder e pela graça do Senhor, o Senhor nos ensine a passar para outra margem, Senhor. Assim como Tu ordenastes, assim como Tu quisestes. Ensina-nos o Teu caminho, ensina-nos a Tua obra e completa, Senhor, essa obra nas nossas vidas para o louvor da Tua glória. Que o Senhor continue a falar conosco, o Senhor continue a nos ensinar, que o Senhor continue a trabalhar em nós, perdoar os nossos pecados, corrigir as debilidades da nossa fé, as nossas fraquezas, Senhor, conceder-nos sabedoria e entendimento espiritual da parte do Senhor, para vivermos uma vida nos propósitos do Senhor, para alcançar os propósitos do Senhor e para agradar o Teu coração. Abençoa-nos nesta noite no estudo da palavra, Senhor, que haja revelação, que haja a interpretação do Teu Espírito, interprete a Tua palavra a nós, Senhor. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Bom, semana passada nós vimos que o Senhor manifestou, o reino do Senhor, o seu reino, se movendo, por compaixão, Aí 9, verso 36, capítulo 9, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, O Senhor, vendo as multidões, ele fez o quê? Ele se compadeceu delas. Agora, olha só, o Senhor não somente se compadece das multidões, quando ele olha e vê as multidões, diz o texto também, que ele ordena as multidões. O verso 18 do capítulo 8 diz que vendo, olha só que interessante também, Jesus, gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Os dois versículos começam com a expressão vendo. Vendo Jesus as multidões, se compadeceu. Vendo Jesus as pessoas ao seu redor, muita gente ao seu redor, olha que interessante, o cenário é semelhante, não é isso? De uma feita ele se compadeceu, de outra feita ele ordenou que passassem para a outra margem. Irmãos, dentro da ótica do Evangelho do Reino, o Senhor se manifesta com compaixão. Nós vimos sim isso semana passada. Mas também o Senhor dá ordens. O Senhor ordena, no sentido de passarmos para a outra margem. Ou seja, no sentido de passarmos de um lado ao outro, de um estado ao outro, de uma situação a outra. Por exemplo, não só em Mateus, no Evangelho de Mateus, mas em todo o Evangelho, vemos que passamos para a outra margem quando saímos de um estado de pedra para nos tornarmos filhos. Porque Deus suscitou, é poderoso para suscitar de pedras filhos. Olha só, no estado de pedra para um estado de filhos. Passamos para a outra margem quando saímos de um estado de domínio do pecado para o arrependimento genuíno, onde há frutos dignos de arrependimento. Você num estado de pecado, dominado pelo pecado, e aí você passa para outra margem, num estado de arrependimento, onde há frutos dignos de arrependimento. Passamos para outra margem quando saímos de um estado de culpa e condenação para uma comunhão e adoração com o Senhor. Que diferença, Culpa, ira, condenação, para um estado de comunhão e adoração. É ou não é passar para outra margem? Passamos para outra margem quando saímos de um estado de trevas para o reino da sua luz. Saímos de um estado, passamos para uma outra margem quando saímos de um estado de morte, porque o salário do pecado é a morte, para a vida que está em
Cristo Jesus. E assim por diante. Irmãos, essa é a mensagem do Evangelho, é passar para outra margem. Essa é a ordem do Senhor, passar para outra margem. Bom, nesse sentido, o que é, na verdade, a outra margem, irmãos? A outra margem é uma grande transformação em Deus. Se saímos da morte para a vida, olha a transformação. Se saímos do domínio do pecado para uma vida de fruto dignos de arrependimento, olha a transformação. Se saímos de um estado de pedra para um estado de filhos, olha a transformação. A outra margem é o resultado de um profundo trabalhar do Senhor em nossas vidas. O Senhor quer que nós cheguemos à outra margem, porque na outra margem o trabalhar de Deus está sendo exercido. A obra de Deus está sendo exercida. A sua mão poderosa está nos moldando e nos fazendo novas criaturas. A outra margem é o resultado da graça, da misericórdia, da compaixão e definitivamente do poder de Deus nas nossas vidas. Hoje, irmãos, veremos o que é este passar para a outra margem, que o Senhor ordenou àqueles que estavam ao seu redor. Há muitos ao redor de Jesus. Mas a ordem é: passem para a outra margem. Hoje veremos a escola do discipulado de Cristo, a escola transformadora do reino dos céus, que o Senhor nos ensine. Isso é tão importante para nós, é tão precioso. Isso é o que a gente mais precisa aprender nessa caminhada com o Senhor, essa passagem para outra margem. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos ensine e que o Senhor nos mostre a luz da Tua palavra. Vamos lá, Mateus 8, verso 18 ao verso 27. Vou pedir para alguém ler para mim, por favor. Mateus 8, verso 18 ao verso 27. Vendo Jesus, muita gente ao seu redor, ordenou que passasse para outra parte. Então, aproximando dele um escriba, disse: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que vá. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E o outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixe os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio de mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era batido pelas ondas. Entremente, Jesus dormiu. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de fé? Levantando-se, repreendeu os ventos do mar, e fez grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este, que até os ventos e o mar obedecem? Irmãos, nesses poucos versículos, Mateus, de certa forma, resume o que é o discipulado de Cristo. Ou seja, o trabalhar de Deus na vida de todos aqueles que se colocam ao redor de Jesus e ouvem a ordem do Senhor: passem para a outra margem. Em resumo, o que nós podemos dizer sobre essa passagem para a outra margem? Se você leu com atenção, você já pôde perceber que esse passar para a outra margem é, na verdade, o caminho apertado. Passar para a outra margem é caminhar, é trilhar o caminho apertado, é entrar pela porta estreita. Veja só como Jesus inicia. O Senhor aqui, irmãos, ele estava só iniciando essa obra. O livro de Mateus mostra aqui o começo dessa obra. É claro que isso se estende por todo o Evangelho e se estende por toda a nossa vida. A gente vê aqui o Senhor iniciando isso. Então, de certa forma, aqui esse texto é um resumo do que é essa passagem. A gente não vê aqui tudo o que é essa passagem, mas vê aqui certamente coisas que o Senhor estará sempre trabalhando nas nossas vidas
ao longo dessa passagem para outra margem. O Senhor demonstra isso na sua palavra da seguinte forma. Verso 18: vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Diz a palavra que Jesus estava ali olhando e vendo muita gente ao seu redor. Muita gente. Então ele ordena que essas pessoas que estão ali ao redor de Jesus passassem para outra margem. Então, o verso 19 diz que, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, eu vou te seguir para onde quer que fores. Repara só, ali no meio daquele montaréu de gente, né, de muita gente ali ao redor de Jesus, uma pessoa se aproxima de Jesus, dizendo a ele: Senhor, eu vou te seguir por onde quer que você for. Veja, irmãos, ali da multidão, daqueles que estão ao seu redor, alguns começam a dizer ao Senhor: Mestre, nós vamos te seguir. E vamos te seguir para onde quer que fores. Se é para ir para outra margem, nós iremos. Se essa é a tua vontade, nós iremos. Esse é o processo normal, irmãos, com o Senhor, né? E com o reino dos céus. O Senhor se apresenta, se manifestando cheio de compaixão, de autoridade e poder, como nós vimos semana passada, lembra disso? O Senhor se compadecendo de um leproso, se compadecendo, né, de pessoas tão necessitadas que para ele estavam como ovelhas sem pastor. E o Senhor está ali se manifestando de maneira cheia de compaixão, de graça, e as pessoas chegam ao redor de Jesus. E aí ouvem o Senhor falando: vamos para outra margem. E aí essas pessoas começam a se colocar: Senhor, nós vamos para onde quer que você for. É assim que acontece, né? Essa é a maneira natural que as coisas acontecem. Tem muita gente ao redor de Jesus. Muita gente ao redor de Jesus. É evidente que isso aconteça. O Senhor é cheio de graça. O Senhor é a própria vida, mas ao redor de Jesus. Então, muitos se colocam ao Senhor dizendo: vou te seguir, Senhor, por onde o Senhor for. Agora veja bem, verso 20. Então Jesus respondeu. Jesus responde a isso, hein? Jesus vai responder a cada ação, a cada colocação nossa diante dele. A cada ação, a cada disposição que nós fizermos diante dele, Deus vai nos responder. E Jesus disse assim: as raposas têm seus covis, e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Irmãos, Jesus dá uma resposta àqueles que se colocam ao seu redor, dizendo: eu vou te seguir, Jesus. É para esses que Jesus está falando. É com esses que Jesus está falando. Jesus, eu vou te seguir. Então Jesus responde a eles: as raposas têm seus covis, as aves dos céus, ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Irmãos, qual é a lição de Jesus aqui? Sobre este seguir ao Senhor, sobre este passar para outra margem. Qual que é a primeira lição que ele mostra aqui? Sobre essa passagem para a outra margem. A lição, irmãos, é que ao passar pela porta estreita, ao iniciar a nossa caminhada pelo caminho apertado, que nos conduz para a vida, como diz a palavra do Senhor, o Senhor trabalhará em nós, nos desarraigando deste mundo. Você quer passar para outra margem, irmãos? Você precisa saber que as raposas têm os seus covis. Raposa está cheia de covi por aí. As aves, os seus ninhos. Mas o Filho do Homem
não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, o que o Senhor está fazendo aqui, irmãos? Mostrando que por esta passagem, por este caminho apertado, irmãos, é um caminho de peregrinação, é um caminho de desarraigar. Paulo aos Gálatas disse assim sobre Jesus e a sua obra, irmãos. Paulo diz assim em Gálatas capítulo 1, verso 3 e verso 4. Abre e me acompanha, por favor. Gálatas, deixa lá Mateus, tá? Mas me acompanha. Capítulo 1, verso 3 e verso 4. Sobre Jesus e a sua obra. Paulo diz à igreja: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Agora olha só, para o quê? Nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus Pai. Irmãos, temos que ter consciência disso. O caminho junto ao Senhor para outra margem é um caminho de desapego. É um caminho de esvaziamento quanto às coisas desse mundo. É uma vida de peregrinação onde somos desarraigados desse mundo. O Senhor se entregou para nos desarraigar. Foi exatamente com esse propósito que Ele se entrega na cruz. Irmãos, essa passagem para outra margem é um caminho onde nós tiramos as raízes desse mundo. As nossas raízes, aquilo que nos deixa apegado, preso a esse mundo, são arrancadas pelo Senhor. As raposas têm os seus covis. E eu gostaria que você pensasse por que ele fala sobre raposa. Depois ele fala: as aves têm o seu ninho, o seu aconchego. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Aqui há 3 questões, irmãos: as raposas, as aves e aqueles que seguem o Filho do Homem. Podemos ser raposas, podemos ser aves e podemos ser aqueles que seguem os filhos do homem. As raposas, os covis. As aves, os ninhos. Cheio de gravetinho, cheio de peninha, para ficar bem aconchegadinho. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Irmãos, creio que o melhor exemplo bíblico dessa questão foi Abraão. Sobre ele, o autor de Hebreus diz assim, abre lá comigo. Repara como isso é uma obra de Deus nos seus filhos, naqueles que seguem ao Senhor. Repara as expressões nesse texto e veja se não tem um paralelo incrível como esse que a gente está vendo em Mateus. Hebreus 11, verso 8 a 10, depois verso 13 a 16. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Lá em Mateus diz que Jesus, vendo a multidão, vendo aqueles ao seu redor, ordenou. Pela fé, Abraão obedeceu, a fim de ir para o lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é arquiteto e edificador. Verso 13. Todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial.
Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Irmãos, esse é o melhor exemplo que a gente tem desse trabalhar de Jesus. A gente vê Abraão aqui obedecendo, partindo sem saber para onde ia, peregrinando na terra da promessa que ele estava. Ele já estava na terra da promessa, já estava lá em Canaã, peregrinando como se fosse terra alheia. Olha que interessante. Porque diz ele, ao texto, que ele confessava que era estrangeiro e peregrino sobre a terra, aguardando uma pátria superior e celestial, uma cidade preparada por Deus. Irmãos, Jesus ordenou: passem para a outra margem. Depois ele acrescenta: as raposas têm seus covis, as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Volta lá para Mateus. Mateus continua. Capítulo 8, verso 21, verso 22. Outro do quê? Veja bem, hein? O que está falando o texto aí? É um outro discípulo. Irmãos, esse texto a gente está falando de discípulos. Outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me em primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. Outra questão aqui, complementar a essa que nós vimos agora, que aparece nessa questão de passarmos para outra margem. A palavra diz que outra pessoa, um outro discípulo que estava lá ao redor de Jesus, olha que interessante, né? Essa outra pessoa aparece aqui, né, também desejando passar para outra margem. E essa pessoa diz ao Senhor: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Então, verso 22, replicou-lhe Jesus. Eu falei para você, tudo que nós vamos falar para Jesus e nos colocar diante de Jesus, Jesus vai responder a isso. Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixa aos mortos os sepultar os seus próprios irmãos. Irmãos, eu vou perguntar para você, qual que é a questão que aparece agora no texto aí? Que o Senhor certamente trabalhará em nós durante nossa caminhada para a outra margem. Pegou, acertou na mosca. Irmãos, a questão agora não é mais a questão do desapego simplesmente, né? Como ele estava falando lá, da questão do não ter onde reclinar a cabeça, do desarraigar, do se esvaziar das coisas dessa terra. A questão agora, ela vai um pouquinho mais profunda, vai um pouquinho mais, né? Mais na ferida. Irmãos, a questão agora são as prioridades, principalmente, olha só que interessante, em relação às nossas afeições naturais. Principalmente, deixa eu te dizer, em relação às nossas afeições naturais. O que Jesus está fazendo aqui é botando as prioridades nos seus devidos lugares. Vamos entender isso, né? Talvez você pense aqui, o que tem de errado no que essa pessoa disse a Jesus em querer primeiro sepultar o seu pai? Parece talvez até que Jesus está sendo duro demais, né? Puxa, foi duro, hein? Talvez muitos dissessem, duro esse discurso, né? Vamos embora daqui, que é muito duro. Mas, irmãos, Jesus pode até parecer ser duro demais aqui, pode até parecer que ele esteja sendo duro demais aqui, mas na verdade ele foi somente incisivo. Ele foi completamente incisivo aqui num assunto que tem que ser tratado dessa maneira. O fato é que ao responder dessa maneira, gente,
meus irmãos. A intenção de Jesus era ensinar e deixar bem claro, isso tem que ficar extremamente claro para nós, se queremos passar para outra margem. Se isso não for claro para nós, não vamos passar para outra margem. Isso tem que ficar extremamente claro. Por isso ele é incisivo, tem que ser assim mesmo. Sabe quando você está corrigindo um filho, que você fala assim, não, é assim. Você não fala, não, deixa eu te explicar, né? Pega uma carne, né? Você vai ser incisivo. Não é assim? É assim que Jesus estava fazendo. Irmãos, isso tem que ficar muito claro. Muito claro. E a questão é a seguinte, que entre nós e Ele, o Senhor, para passarmos para outra margem, irmãos, nada e ninguém, em nenhuma situação, deve estar em primeiro lugar. Você vê aqui, a situação é uma situação, né, extrema. Irmãos, se queremos seguir ao Senhor para a outra margem, se queremos estar junto a Ele na outra margem, ninguém ou nada mais poderá ficar entre nós e o Senhor. Ninguém ou nada poderá ficar entre nós e o Senhor. Em primeiro lugar, irmãos, deverá ser sempre o Senhor, sempre, em qualquer situação. Em qualquer situação, até mesmo nas situações mais dramáticas, como está aí relatado no texto. Sepultar um pai. O que tem de errado em sepultar um pai? Nada. No fato simplesmente de sepultar um pai. Mas o que ele está mostrando aqui, que em primeiro lugar, porque ele fala assim, permite-me ir primeiro. Antes de te seguir, posso ir lá sepultar o meu paizinho? Ele fala assim, não tem nada primeiro, nada em primeiro. Irmão, se você não entendeu isso, você tem grandes chances de não conseguir chegar na outra margem. Até porque eu creio que o Espírito Santo inspirou Mateus aqui escrevendo, né? Na verdade, que se não fosse dessa forma aí, o que está aqui, pra gente, a gente não consegue assimilar. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Irmãos, este permite-me ir em primeiro pode ser extremamente perigoso em nossa jornada com o Senhor. Ah, Senhor, primeiro, deixa eu ir primeiro. Antigamente eu ouvi umas coisas que me assustavam. Tinha umas pessoas que falavam assim, não volta agora não, que eu quero casar. Já ouviu isso? Irmãos, cuidado com esse sentimento, com esse pensamento. É muito perigoso. Senhor, em primeiro eu tenho que fazer isso, em primeiro eu tenho que fazer aquilo, em primeiro eu tenho que ir assim, em primeiro eu tenho que isso, em primeiro eu tenho aquilo. Irmãos, cuidado com esse primeiro. E eu, se fosse você, colocava a sua vida diante do Senhor e pedia para Ele te mostrar o que está em primeiro. O que está em primeiro? O próprio Jesus, irmãos, logo a seguir em Mateus disse assim, olha só. Mateus 10, verso 34 a verso 39. Não penseis que vim trazer paz à terra. A gente pensa muito errado às vezes, né? Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz à terra, mas espada. Esse discurso. É duro, né? Pois vim causar... Irmão, para pensar nisso aí. E para pensar, eu vou te seguir para onde quer que fores.
Porque Jesus disse: eu vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua... Preste atenção, irmãos. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho, né, ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, acha lá. Irmãos, esse é o texto que comprova que nós estamos falando do caminho estreito. Do caminho apertado. Passar para outra margem, irmãos, é o caminho apertado. Irmãos, entre nós, entre eu e o Senhor, nada em primeiro lugar. Nada pode estar. Nada, nem ninguém, em nenhuma situação. Mas essa situação... mas olha, você viu o que está acontecendo comigo? Em nenhuma situação. Irmãos, Jesus disse: quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Esse evangelho não está na moda, né? Irmãos, sabia que você vai ter que perder para achar? Não está na moda, né? Não está na moda. Mas não vai ficar na moda. Nem é para estar na moda. Isso aqui não é moda nenhuma. Que Jesus, não pense que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz à terra. Mas espada. Deus veio trazer a espada, irmãos. Olha a espada aqui, ó. Olha a espada. Vocês estão diante da espada. Os cortes incisivos do Senhor. O corte da cruz, irmão. A cruz faz um corte na nossa vida, sabia disso? O Evangelho faz um corte na nossa vida. É uma espada tão afiada e é uma espada de 2 gumes a ponto de dividir, sabe o quê? Medula, né? O que mais? Lembra disso? Alma, espírito. O que é da alma? O que é do espírito? Irmãos, novamente, o exemplo disso é Abraão. Vai lá para Hebreus de novo. 11, verso 17 a 19. Por isso que Abraão é chamado de o pai da fé, né? Porque ele foi o primeiro a perseguir essa trilha e deixar a coisa bem clara para nós. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. A quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Irmãos, Isaque para Deus passou pela cruz, sabia disso? Deus estava trabalhando exatamente isso na questão de Abraão. Deus coloca Abraão em prova, diz a palavra. E Deus pede Isaque, o filho da promessa. E Deus fala para Abraão: oferece o filho a quem tu amas como holocausto. Oferta completa. O holocausto era a oferta que era inteiramente queimada. Haviam ofertas que se cortavam os animais no meio e se dividia e se oferecia uma parte, oferecia a outra parte. Tinha partes de ofertas que os sacerdotes ficavam com elas.
as próprias pessoas ficavam com outras partes, mas tinha o holocausto. O holocausto era a oferta que se entregava plenamente. Se entregava o animal inteiro, vivo. Deus pôs à prova a Abraão para que ele oferecesse Isaque. E diz a palavra que Abraão estava mesmo para sacrificar o seu unigênito. Aquele a que ele acolheu alegremente as promessas. E aí, diz o texto que Abraão considerou que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque dentre os mortos. Aí olha só, de onde figuradamente Deus o recobrou. Para Deus, Isaque foi sacrificado. Para Deus, irmãos, Isaque foi uma oferta de holocausto. Porque diz a palavra que figuradamente ele o recobrou, ou seja, figuradamente Deus o matou, ele foi morto e ele foi ressuscitado. Ele passou pela cruz. Irmãos, é isso que acontece conosco. Nós nem imaginamos pensar num negócio desse, sacrificar um filho. Irmãos, Deus estava trabalhando exatamente essa questão na vida de Abraão. E aqui é uma coisa interessante, porque você vê que nem mesmo as promessas de Deus, Isaque era a promessa. Nem mesmo as promessas de Deus deverão estar no lugar de Deus. Você vê então, o quão profundo a cruz tem que entrar na nossa vida. O quão profundo, irmãos, o corte da espada tem que ser na nossa vida. Nem mesmo, vou repetir, as promessas de Deus podem estar no lugar de Deus. Irmãos, vocês percebem quanto isso é importante para nós? Vocês conseguem perceber a importância disso para nós? Para passar para outra margem? Bom, tem mais uma questãozinha muito importante. Volta lá para Mateus. Tem mais uma questãozinha muito importante. Se já não fosse suficiente, né? Tem mais uma. Isso aqui é um resumo, irmãos, do que é a passagem para outra margem. Jesus aqui de maneira brilhante resume as 3 questões mais importantes que são trabalhadas em nós ao longo da nossa passagem para a outra margem. E essa aqui vocês vão gostar muito, se não levantarem antes e irem embora. Se não saírem fora, né? Mateus 8, verso 23 a 27. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-los, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Irmãos, eu acho muito lindo esse texto, é muito legal. Quando a gente pega ele, o contexto inteiro. E que é esse que a gente está vendo hoje. Diz a palavra, irmãos, aí no verso 23, que então, depois de Jesus ter falado o que falou, ensinado o que ensinou, então, entrando ele no barco, seus discípulos Irmãos, olha que interessante, né? Saiba disso, discípulo que é discípulo de verdade, entra no barco e segue Jesus para outra margem. Reparou aí? Discípulo que é discípulo de verdade, entra no barco com Jesus, em direção a outra margem, ao reino dos céus, irmãos. Agora veja só o que acontece, verso 24 ao verso 27. Eis que sobreveio no mar uma grande tempestade. A gente entra no barco com Jesus e pensa que vai ser uma maravilha, né?
Não é? A gente entra no barco com Jesus e a gente pensa que vai ser uma maravilha. É um cruzeiro com Jesus. Vamos fazer um cruzeiro com Jesus, irmãos? Vocês querem fazer cruzeiro com Jesus? Você sabia que tem cruzeiros com Jesus? São 12 parcelas, simplesmente, tá? Vocês se dividem, pode pôr no cartão, não tem problema nenhum. Bom, irmãos, eis que no mar, junto com Jesus no barco, sobreveio uma grande tempestade. Meu Jesus amado, irmãos, não bastava já o negócio lá não ter onde reclinar a cabeça, não bastava já que eu não posso nem sepultar meu pai, ainda veio o que, irmãos? Uma grande tempestade. Ô, caminho apertado, hein, irmãos? É apertado ou não é? De sorte que o barco era varrido pelas ondas. Você já se sentiu assim, varrido? Nossa. Esses últimos meses aí é varrido para lá e para cá, viu? É varrido, varrido, varrido. Você não sabe onde você vai parar. Você vai batendo, você vai para um lado, vai para o outro, vai para um outro. É assim no mar, irmãos, na grande tempestade. Vem a onda, bate, vem a outra e bate, vem outra e bate. Você tá ainda vendo a onda vindo, já vem uma outra por trás e bate. E vem outra e você já bate de novo. E bate no cuco, e bate em cima, e bate embaixo, e bate do lado. Irmãos, espada é espada. Espada é espada. Eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Irmãos, qual é a lição aqui? Qual foi a lição que os discípulos aqui foram submetidos? Irmãos, Jesus estava lhes ensinando que passar para outra margem é uma questão de fé. Para passar para outra margem, irmãos, fé. A palavra diz que o justo viverá pela fé. Se você olhar essa expressão no contexto de Hebreus, é exatamente o contexto da nossa carreira cristã, da nossa carreira que nos está proposta, ou seja, da nossa passagem para outra margem. Para passar para outra margem, deixa eu te dizer, tem que ser pela fé. Será pela fé. Para mim e para você. É assim, irmãos, que andamos pela carreira que nos está proposta, pelo caminho apertado. Após uma grande tempestade que surge ao longo do caminho, diz a palavra, os discípulos vieram para acordar a Jesus, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Irmãos, há momentos que nessa jornada nós precisamos aprender exatamente a acordar a Jesus. Ele está lá no barco, mas nós precisamos acordar ele. A gente precisa despertá-lo, fazer com que ele se levante e fale as ondas, os ventos. Ou seja, nossa fé, irmãos, nossa atitude tem que mover Jesus no barco. Ele está lá no barco, mas diz a palavra que ele estava dormindo. Ele dorme nas tempestades, a gente não. A gente fica que nem barata tonta, desesperado, ele lá dormindo. É ou não é? Eu me sinto assim, às vezes. Bom, veja aí o verso 26, então, o que Jesus respondeu. Irmãos, Jesus respondeu àquele que disse que ia seguir para onde for, respondeu àquele que disse que ia sepultar primeiro o Pai, certo? E respondeu aos discípulos que o acordaram. Vai acordar Jesus para você ver. Acorda Jesus para você ver o que você vai ouvir. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Irmãos, repara só como Jesus estava trabalhando na vida dos seus discípulos. Isso aqui é muito evangelho do reino. Isso é evangelho do reino puro. Irmãos, era necessário romper com essa timidez,
com este acanhamento, esta falta de habilidade, estes obstáculos que os mantinham longe do Senhor, mesmo estando eles junto ao barco. Diz que quando estava a tempestade pegando fogo lá, o que acontece? Os discípulos se aproximam de Jesus. É no barco, irmãos, que acontece o quê? Essa aproximação de Jesus. E eles disseram: salva-nos, Senhor, perecemos. E Jesus disse a eles: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Irmãos, essa timidez aqui, irmãos, é um obstáculo que eu e você tem muitas vezes no meio da tempestade. É uma falta de habilidade que eu e você tem de vivermos pela fé muitas vezes no meio da tempestade. De levantarmos e acordarmos Jesus no meio da tempestade. Essa timidez aqui, né, pode ser traduzido como obstáculo. Entre Jesus e eles dentro do barco tinha um obstáculo. Havia uma falta de habilidade neles que precisava ser trabalhada pelo Senhor. Que precisava ser rompido pelo Senhor. Que precisava ser trabalhado pela cruz. Que precisava ser trabalhado pelo Evangelho. Irmãos, e isso só acontece em pessoas que estão passando para outra margem. Se você está passando para outra margem e você já se deparou com esses obstáculos, deixe-me dizer, você está no barco, passando para outra margem. Assim como eu. Quantas vezes, hoje mesmo, de manhã, naquela visita, eu me deparei exatamente com essa timidez. E talvez Jesus estivesse dizendo: oh, porque sois tímidos, homem de pequena fé. E eu me senti assim hoje, homem de pequena fé. Tímido. Você não sabe o que fala para a pessoa. Você não sabe se entra no quarto, se fica do lado de fora. Você não sabe se fala que você é pastor, você não é pastor. Se é evangélico, não é evangélico. Já se sentiu assim? Irmãos, era necessário edificar a fé dos discípulos. Aqueles que entram no barco terão a sua fé edificada pelo Senhor. Terão a fé sendo trabalhadas no discipulado de Cristo. Irmãos, isso é o discipulado de Cristo. Isso é o trabalhar da cruz, do caminho apertado. Nós vivemos pela fé, nós precisamos então que a nossa fé seja trabalhada. E os obstáculos, essa timidez, essa falta de habilidade, que muitas vezes nos leva a não despertar ao Senhor, é o que precisa ser arrancado pelo Senhor. É o que precisa ser tirado da nossa vida pelo Senhor. Irmãos, se assim o Senhor permitir, nós vamos falar sobre fé amanhã. Amanhã nós vamos falar sobre fé e mais nada. Porque essa matéria, nós temos muito que falar, temos muito que aprender. Todos nós aqui trilhamos, né, as pisadas da fé, como diz o Evangelho. E esse assunto é inesgotável, sem dúvida temos muito que aprender. Bom, para finalizar, Mateus 9, verso 14 ao verso 17. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: pode acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Irmãos, esse aqui é o melhor final para essa história. Para finalizar, veja só o que o Senhor diz sobre a obra que ele estava realizando na vida dos seus discípulos. Jesus aqui mostra exatamente esta obra que Deus estava trabalhando e estará trabalhando em nós ao longo dessa passagem para outra margem.
Afinal de contas, saímos de um estado para o outro, saímos de um lado para o outro. E Jesus disse assim, quando questionado sobre jejum, Jesus disse no verso 15, podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Irmãos, note só essa expressão, o noivo está com eles. Jesus estava com eles, assim como Jesus está conosco. Naquele barco, naquela passagem, o noivo estava com eles. E o noivo, por que o noivo? Porque ali ele estava preparando a noiva, que é o que o Senhor está fazendo por nós, preparando-nos a noiva. Agora olha só, irmãos, tudo que nós vemos aqui o Senhor ensinar ou fazer, pode ter certeza disso, é porque o noivo está com ele. Tem desarraigado o mundo? Tem, mas o noivo está com ele. Irmãos, tem a questão da prioridade dos sacrifícios, da cruz? Tem, mas o noivo está com eles. Irmãos, tem a vida pela fé? Tem, mas o noivo está com eles. Jesus estava naquele barco indo para outra margem. Agora preste atenção, os discípulos somente o seguiam. Os discípulos somente o seguiam. Isso é muito importante para nós, irmãos, porque nesse caminho apertado, não entramos sozinhos. Graças a Deus por isso, glória a Deus por isso. Porque vai faltar força muitas vezes, vai faltar ânimo muitas vezes, vai ter incompreensão muitas vezes, vai faltar fé muitas vezes. Mas, irmãos, nós não estamos sozinhos no barco. O noivo está com eles. Agora veja só, Jesus disse assim também, ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira a parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Irmãos, aqui uma figura linda do que é o trabalhar de Deus nas nossas vidas, nesta carreira, ao longo da passagem para outra margem. Essa é a obra de Deus, que Deus quer realizar na vida de todos nós, na vida de todos aqueles que estão ao redor de Jesus. Se você está ao redor de Jesus, eu posso te dizer com total certeza, é esta obra que Deus quer operar na sua vida. Agora veja só o que é esta obra. A grande questão aqui, irmãos, para Jesus e no reino dos céus é que põe-se vinho novo em odres novos, assim ambos se conservam. Na ótica de Jesus, na ótica do evangelho do reino, põe-se vinho novo em odres novos. Porque somente assim, desta forma, ambos se conservam. Irmãos, aqui a obra que o Senhor está realizando nas nossas vidas, e estará realizando na vida de todos aqueles que obedecem a Ele para passarem para outra margem. Estes serão transformados em odres novos, para receberem vinho novo. Somente assim estes se conservam. Vamos entender. Irmãos, naturalmente e humanamente falando, o velho homem, aquele que é dominado pelo pecado, pela carne, é como odres velhos, que não retém vinho novo. Uma vez que você coloca vinho novo em odre velho, perde-se o odre e perde-se o vinho. Aqueles, irmãos, compartimentos, você sabe o que é um odre, né? É aquele compartimento que eram usados para carregar líquidos em viagens na época de Cristo. Por que odre, irmãos? Por que ele usa o odre aqui, irmãos? Porque eu e você estamos numa viagem. Para a passagem da outra margem. Pegou? Por que os odres, irmãos? Porque eu e você entramos no barco.
E que tem que ter líquido para passar para outra margem. Tem que ter vinho novo para passar para outra margem. Irmãos, o problema do odre velho, assim como do velho homem, é que ele não conserva ou retém o conteúdo de valor ou o líquido necessário para a sobrevivência. O velho homem, a pedra, não retém aquele líquido tão necessário, tão importante e valioso, que ele vai precisar na passagem para outra margem. Diz aí a palavra, né, que os odres não se põem vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Perde-se o vinho, perde-se os odres. Irmãos, Deus tem vinho novo para depositar em nós. Nós somos os odres. Ou seja, aquilo que vem do céu, do reino dos céus. O reino dos céus é o vinho novo. É a presença de Cristo, é a vida de Cristo, é a vida no Senhor. É a outra margem. Deus tem para derramar na nossa vida. A questão é a seguinte: o recipiente deve também ser novo. Para derramar do vinho novo, tem que ser odre novos. O recipiente para receber disso que é novo e que enche, e que preenche, e que vai ser suficiente para nós caminharmos para outra margem. A questão é que nós precisamos também ser transformados em odres novos. Irmãos, o recipiente precisa ser novo. Ou seja, o homem também deve ser feito novo. Irmãos, por quê? Por que desarraigar do mundo? Por que, irmãos, o Senhor em primeiro lugar? Por que viver pela fé? Irmãos, porque nós precisamos ser feitos de novo. Nós precisamos ser feitos novamente. Jesus mesmo disse: quem não nascer de novo não entrará aonde? Aonde? No reino dos céus. Irmãos, esta é a obra de Deus em nossas vidas. Isso é o passar para outra margem. Deus está fazendo de nós de novo. Nós estamos sendo feitos novos em Cristo Jesus. De pedras, irmãos, filhos. Esse é o evangelho do reino. Somente assim, irmãos, Ele pode depositar em nós aquilo que é de mais valioso, o seu reino, a sua glória, a sua presença. Isso é o novo dos céus. Irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos ajude, nos guie por essa passagem para a outra margem. Que o Senhor tenha compaixão de nós, assim como Ele demonstrou, na sua palavra, por estas pessoas. E que possamos ouvir esse chamado do Senhor e definitivamente venhamos a obedecê-lo para passar para outra margem. Odres novos, vinho novo, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, pela clareza da palavra, da pureza da palavra, da pureza da verdade do Senhor. Obrigado por essa passagem que o Senhor propõe a todos nós. Senhor, que o Senhor me dê a mim coração para obedecer a Ti. Dê um coração que se incline a esta verdade, a este caminho. Eu quero ser como aqueles discípulos que Te seguiram e entraram no barco. Não ficaram para trás na outra margem, mas entraram no barco. Eu não quero estar somente ao Teu redor. Eu quero chegar na outra margem com o Senhor. Eu quero ser feito novo, para receber do vinho novo, do Teu reino, da Tua glória, da Tua presença. Quero conhecer coisas novas no Senhor. Quero ver coisas novas no Senhor. Quero experimentar e provar daquilo que me será suficiente para passar para outra margem e encontrar contigo na glória,
na tua presença, na mesa, juntamente com Abraão, com Isaac e Jacó, na mesa no reino dos céus. Oh, bendita é a mesa do Senhor. Senhor, eu quero provar da comida da tua mesa, eu quero provar do teu espírito, eu quero provar da tua glória, eu quero provar do teu poder, ver pessoas sendo curadas, ser mortos sendo ressuscitados, pessoas saindo das trevas, pessoas saindo das drogas, pessoas saindo do carnaval, da carnalidade, para a glória do Senhor, de pedras filhos. Jesus, eu quero ser filho, não quero ser pedra. Eu quero chegar na outra margem, eu quero filho, eu quero o Senhor como meu Pai, hoje e sempre, o meu Pai. Quero o teu colo, Senhor, quero o teu aconchego, quero onde o Senhor reclina a cabeça, quero estar contigo, aonde for, onde o Senhor reclinar a cabeça. Não quero ser raposa e nem ave, filho, em nome de Jesus. Obrigado pela tua palavra, Senhor, e me ensina, Pai, eu preciso de fé, eu preciso que a minha fé seja amadurecida no Senhor. Eu tenho muitos obstáculos na minha fé e no meu coração, na minha alma. Há uma falta de habilidade em mim incrível, Senhor, de me achegar a Ti no meio da tempestade. Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, que o Senhor me ensine e que o Senhor me mostre, Senhor, a Tua autoridade, acalmando os ventos, a tempestade. Eu quero ficar maravilhado na Tua presença. Eu quero ficar maravilhado na Tua presença, Senhor. Eu tenho fome da Tua presença. Estou seco da Tua presença. Eu quero mais da Tua presença. Esse mundo me cansa, Senhor. Me deixa exausto, cansado, como ovelha sem pastor. E eu quero a Tua presença. Eu quero a Tua glória. Eu quero esse vinho novo na minha vida. Em nome de Jesus, tem misericórdia, tem compaixão. Levanta a luz do Teu rosto sobre nós. Tem compaixão de nós, Senhor. Não queremos ser mornos, frios, vazios, religiosos, hipócritas. Pessoas que falam o que não fazem. Eu não quero ser um escriba, um fariseu, chegar ao teu redor e dizer, eu vou para onde for, mas de não entrar no bar, que eu quero entrar no bar. Ó, noivo, esteja conosco. Nós precisamos do Senhor conosco o tempo todo, 100% do nosso tempo. No nosso deitar, no nosso levantar. Esteja conosco, nós carecemos de Ti. Nosso corpo, nossa alma, nosso espírito carece de Ti. Carece da Tua glória, carece da Tua presença. Essa igreja carece de Ti. Esse grupo, esta assembleia carece de Ti, do Senhor se movendo no meio de nós. Do Senhor fazendo esta obra no meio de nós. Essa obra de transformação, esse discipulado tremendo e maravilhoso. Em nome de Jesus, Senhor, som do nosso coração, a nossa alma, que não haja nada em primeiro lugar, nada, nem ninguém em primeiro lugar, para a glória do Teu nome, Senhor. Nós Te pedimos isso. Quero Te agradecer por esse tempo, pela vida de cada um aqui, e orar intercedendo pela vida de cada um aqui. O Senhor conhece a vida espiritual de cada um aqui. Aquilo que os olhos não veem, o Senhor conhece a vida de cada um aqui. E eu intercedo pela vida de cada um dos meus irmãos aqui, para que eles também, juntamente comigo, a gente possa ir junto para outra margem com o Senhor. Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia de todos nós. Abençoa-nos agora, Pai, num tempo de comunhão, que seja um tempo de comunhão na presença do Senhor, na paz, na alegria do Senhor, que a nossa boca proclame salmos, hinos na comunhão do Senhor. Que a nossa boca fale em coisas que edificam o próximo. Que o nosso pensar, o nosso coração sejam guardados somente em Ti. Eu Te peço isso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.